Olá família, tudo bem? Prazer estar com você mais uma vez hoje na nossa aula da Escola Bíblica, tá bom? Hoje nós vamos abordar com você a lição 6, lembrando a você que as nossas lições anteriores, elas estão aqui no nosso canal, tá bom? Então você pode acessar as nossas lições anteriores. Nós temos também aqui no nosso canal a transmissão dos nossos cultos e também o quadro Sacudindo a Igreja, tá bom? Que é um quadro que confronta a realidade da igreja e confronta a partir daquilo que é a interpretação bíblica na nossa percepção, tá bom? Então eu quero convidar você para a lição 6, tá bom? Da nossa lição Igreja Eleita. A nossa lição vem abordando temas relacionados com essa percepção de uma leitura, de uma visão, de uma ação de Deus em relação à igreja eleita e a leitura acerca desse posicionamento nosso, a nossa postura em relação à palavra, à mensagem, à direção do Evangelho. Tá bom? Então hoje na nossa lição, na lição 6, nós estamos compreendendo a condição dos gentios sem Deus. É muito importante compreender que nós estamos inseridos dentro desse perfil que são os gentios, né? E qual condição nós teríamos sem Deus se o Senhor não tivesse nos inserido dentro desse projeto, tá? É muito interessante observar que o Senhor estabelece um plano muito direcionado para os judeus, e esse plano ele vem até que os judeus eles fossem preservados ali como povo, como nação, para que o Messias fosse manifesto. Porém, o plano de Deus nunca foi exclusivo para os judeus. Observando desde que o Senhor chama Abrão, ele diz: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, é bom notar que lá, desde o princípio, o Senhor já tinha um plano que já havia nos inserido, mesmo que na percepção do judeu, nós fôssemos estrangeiros e não tivéssemos acesso, não tivéssemos direito, não tivéssemos o privilégio. Não é porque Deus tinha uma supervalorização com os judeus, mas é porque Deus queria preservar uma linhagem, Deus queria preservar uma nação, Deus queria preservar um povo, Deus queria purificar o mundo através de uma descendência que fosse ali ajustada dentro desse molde, dentro desse plano. Então, é bom notar que tudo aquilo que está fora, dentro dos parâmetros da nação de Israel, daquilo que está fora dentro do movimento dos judeus, é considerado como gentios, tá bom? Inclusive, havia um preconceito muito grande, inclusive no início da igreja, acerca do acesso dessa mensagem aos gentios. É interessante notar que lá em Atos dos Apóstolos, o Senhor vai começar um movimento de avivamento para as nações, para o mundo. Quando nós observamos o derramado do Espírito Santo, e a Bíblia diz que eles estavam no cenáculo reunidos, e aí, de repente, o Espírito do Senhor vem sobre eles, e aí eles começam a falar em outras línguas, e muitas pessoas que eram de outras nações, de outros povos, já começam ali receberem a mensagem do Evangelho, a mensagem das boas novas de Jesus, através dos discípulos, através dos seguidores de Jesus, sem que esses se dessem conta da propriedade da mensagem que estavam carregando para outras nações. Muitos deles, pós episódio ali do derramamento do Espírito, não compreenderam ainda biblicamente, teologicamente, tiveram restrições em relação a esta mensagem para os gentios. Então, é muito bom começar aqui com essa introdução, com esse levantamento, com essa abordagem, para que a gente acabe inserindo
a nossa nação, as pessoas que nós conhecemos dentro desse plano de Deus para os gentios, que não foi uma surpresa, que não foi uma novidade, não foi uma correção de Deus dos planos, não foi uma correção de Deus dentro daquilo que já estava proposto, não foi uma correção de Deus dentro daquilo que já estava alinhado, não, mas foi uma ampliação de Deus dentro daquilo que já estava estabelecido. Foi Deus cumprindo a palavra que ele disse, que em Abrão, que depois ele vai mudar o nome para Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, todas as famílias da terra seriam benditas. Então, a gente começa aqui a fazer uma leitura de como seria a condição dos gentios sem Deus. É claro que a gente já começa aqui entendendo isso, de que a nossa condição sem Deus seria a condição de um pecador sem o acesso para a eternidade, sem o passaporte para a eternidade, sem o acesso, não existe nenhuma possibilidade de salvação para o gentio sem Deus. A condição fundamental é essa, mas nós vamos discorrer aqui na nossa lição, hoje na lição 6, é bom pontuar aqui o nosso texto áureo, que o nosso texto áureo é um dos textos mais, talvez, representativos dentro desse entendimento. Está na carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 11, dizendo assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feito pelas mãos dos homens. A nossa verdade prática, outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Ora, é isso que eu estou dizendo. Antes sem Deus, agora, por meio de Cristo, os gentios se tornaram descendência direta de Jesus Cristo, de Abraão. E hoje não existe distinção, não há o privilégio do judeu, a Bíblia diz aqui que tornaram agora, dentro desse entendimento, dentro desse contexto, dentro dessa realidade da manifestação do Cristo, a gente se torna filho. Ao receber o próprio Cristo, nós temos acesso ao Pai, e o Filho está nos credenciando. Não importa se a percepção, porque às vezes nós supervalorizamos quem somos, a manifestação e a pregação do Evangelho na nossa cidade, na nossa nação, mas a verdade é que todos nós éramos gentios, e nós só fomos inseridos dentro desse plano de descendência, dentro desse alinhamento através de Jesus Cristo, mas não é algo que está novo, profeticamente já havia sido anunciado lá em Abraão, tá bom? Então, faça essa pontuação, faça essa leitura, tá bom? O nosso texto bíblico hoje, ele está em dois textos extraordinários, Efésios 2, Romanos 4, de 12 a 14. Então, é muito interessante, e eu vou ler aqui o texto de Efésios, tá bom? Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, separados, totalmente distintos e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos 4, 12 a 14 diz assim: e fosse pai
da circuncisão naqueles que somente são da circuncisão, mas que andam nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai Abraão, que tivemos na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Então perceba que a lei e a realidade messiânica, elas estão alinhadas, mas na verdade não foi debaixo da lei que o plano se estabelece antes, se estabelece pela fé, lá no chamado, lá na origem, lá na base. Então, é muito interessante observar isso aqui. No versículo 14 diz assim: pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Parece, para quem não tem não tem relacionamento com esse contexto da circuncisão, da incircuncisão, dos chamados, dos não chamados, dos alinhados à promessa de Israel em relação à fé, em relação à promessa, e dos alinhados a Israel também na perspectiva da lei. Então, mas nós vamos digerir isso aqui e vai ficar tudo muito claro, muito objetivo, tá bom? Para a gente observar, o propósito da nossa lição é mostrar que conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão, explicar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo, e afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Então, é muito claro tudo isso que é a missão da nossa lição de hoje, que é o objetivo específico, e nós vamos trilhar esse objetivo específico aqui 100% para você ter essa visão, tá bem? A nossa lição aqui, ela tem essa profundidade de inserir você dentro do plano e perceber que sem esse plano nós estaríamos em total ruína, em total perdição, tá bom? Na presente lição nós veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam completamente sem Cristo, separados de Israel, alienados contra a promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Logo, nós, na nossa lição, abordaremos esse distanciamento, essa privação, essa impossibilidade que se manifestava no que diz respeito aos gentios em relação a Israel. Tá bom? Então, para a gente começar aqui, alcançar o nosso primeiro objetivo, que o nosso primeiro objetivo é conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. Então, o que é a incircuncisão? A circuncisão é uma cirurgia que era feita nos meninos do sexo masculino. Quando esses meninos nasciam, ao 8º dia, eles eram cortados no prepúcio do órgão genital masculino, e assim era a relação de Deus com Israel. Quando Paulo ele vai fazer essa leitura disso que acontecia no prepúcio, ele vai dizer assim: essa é uma marca na carne. Então, o que significa isso? Que nem todos que eram marcados na carne dentro de Israel foram marcados no espírito. Porque mesmo sendo marcados na carne visivelmente, de forma externa, eles precisariam ter o selo do espírito. Porque ao 8º dia, a criança não escolhia ser marcado, ser separado para Deus, era separado do ponto de vista de nação.
era separado do ponto de vista de povo. Agora, a partir dali, a partir do momento que essa criança fosse crescendo, ele precisaria tomar essa decisão por dentro de continuar obedecendo aos valores que foram inseridos, que foram plantados, que foram pregados, ensinados pelos pais, por dentro. E aí é isso que eles precisariam agora trazer à tona. E aí Paulo vai dizer assim, olha, a nação de Israel era marcada na carne, eles tinham esse selo externo, mas uma grande parte deles não tinha esse selo por dentro. Ok? Então, essa é a circuncisão. Todas as pessoas que não tivessem essa cirurgia, que tivessem esse selo no órgão genital, ele era considerado povo, nação, gentil, geração da incircuncisão, ou seja, que não era selado, que não tinha a marca que era estabelecida aí em relação a esse diferenciamento dos judeus. Tá bom? Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, na condição de incircunciso, era excluído da promessa. A promessa não alcançava. Então, a nação de Israel acabou se ostentando a marca, acabou ostentando aquilo que era esse selo, e aí a gente vai perceber aqui que conceituar circuncisão e incircuncisão já esclarece muita coisa. E aí todos aqueles que eram da circuncisão, eles aguardavam, eles esperavam ansiosamente a manifestação messiânica, a manifestação do Messias, a manifestação que havia sido prometida e anunciada pelos profetas. Agora, todos esses que tinham esse símbolo, essa referência na carne, apesar de ostentarem a expectativa em relação à esperança do Messias, muitos deles não creram quando Jesus se manifestou, não tiveram a leitura, não tiveram entendimento, não perceberam que o Filho de Deus estava entre eles, não perceberam que o Filho de Deus estava se manifestando. E aí é hora da gente perceber isso, que não basta ter a circuncisão, não basta ter a remoção cirúrgica do prepúcio, como se estabelecia na lei, mas é preciso muito mais que isso. Isso era o começo, era o princípio, era um marco da nação para o povo, mas não credenciava a nação a crer de forma diferente. Então a gente vai perceber que quando Jesus ele se manifesta no seu ministério, muitas pessoas que não creram nele, que tinha essa marca do corte cirúrgico no prepúcio, ainda assim não conseguiram compreender a revelação, embora que muitos gentios, muitos daqueles que não conheciam todos os valores, todos os preceitos, toda a legalização e toda a abordagem ampla da lei, não tinham todo esse conhecimento, mas eles reconheceram o Cristo, reconheceram o valor do Messias, reconheceram que Jesus estava entre eles e que o Salvador do mundo estava ali. Então, essa revelação que foi percebida pelos judeus, que não tinha o selo no prepúcio, mas se permitiu ter o selo pela fé. Então, aqueles que estavam credenciados em Abraão, aqueles que estavam credenciados através da aliança que Deus fez também com Moisés, através da aliança da lei, não perceberam. Mas aí vem o gentil, vem de fora um povo, uma nação, multidão de pessoas, e começam a crer no Senhor. E aí a gente vai perceber algo fantástico aqui, porque Deus vai chamar o grande teólogo, vai chamar o fariseu, vai chamar Paulo, vai chamar aquele que mais conhecem da lei, dentre todos os apóstolos, vai chamar o que mais entende de lei e vai levar ele para pregar e exercer a sua missão aos gentios. Fantástico isso.
Deus vai pegar o que era mais preparado para convencer os judeus de que aquele era o Messias, e aí ele vai pegar esse mais preparado e vai levar ele para... E agora ele está escrevendo para gentios aqui. Ele está escrevendo para a cidade de Éfeso, para os cristãos que estavam lá, e dizendo para eles assim: olha, parece que a princípio vocês não estavam no plano, mas estavam no plano, não no plano da nação de Israel como povo, mas já estavam no plano de Deus, desde que ele chama Abraão. É isso em que se revela, se manifesta no conteúdo, na abordagem dessa lição, e que seria fantástico trabalhar essa lição dentro da nossa igreja, dentro do templo, nas aulas presenciais, mas ainda não é possível, então a gente vai abordando aqui através da internet, do nosso canal no YouTube, que tem sido uma ferramenta muito abençoada para esse tempo, para esse período de pandemia, tá bom? O nosso segundo objetivo aqui é explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. Qual era a antiga condição dos gentios sem Cristo? É você olhar o que significa hoje uma vida sem Cristo. O que significa uma vida daquele que é separado do povo de Deus, e nós estávamos inseridos nisso porque nós estávamos alienados, separados, distantes, tanto da vida de Cristo, do ponto de vista da mensagem, como também estávamos separados do Cristo em relação à revelação messiânica para a nação de Israel. Então, a gente não está inserido nisso. E terceiro, nós estávamos alienados ao pacto das promessas. A gente que era gentil nem tinha conhecimento de todos os pactos, de todas as alianças, de todas as promessas. E aí a gente precisa aqui explicitar que a nossa condição fora de tudo isso era para paralisar a nossa fé. Era para nos levar a um distanciamento muito grande, porque a nossa condição era essa, era a condição de quem não conhecia a revelação por completo, era a condição de quem não conhecia a promessa por completo, tudo aquilo que Deus foi motivando, tudo aquilo que Deus foi conduzindo a nação de Israel durante muitos anos. Aí a gente vai fazendo essa leitura aqui e nós não estamos inseridos. Deus vai usando os profetas, usa o profeta Isaías com mensagens poderosíssimas, mas nós não fomos inseridos nessa mensagem profética, não foi para nós. Então a nossa condição era essa, de uma nação, de um povo que não foi preparado para crer efetivamente. Nós não fomos preparados e sendo conduzidos ao longo da nossa história para uma grande manifestação. Mas nós acabamos crendo, diferente daqueles que receberam toda essa direção e não creram. E aqui está algo poderoso demais, irmãos. Porque tem muita gente que nasceu dentro da igreja hoje, que está acompanhando a revelação acerca da vinda do Cristo, do arrebatamento da igreja, e aí fica desmotivado, despreparado, alienado, está de posse dessa promessa, e tem gente de fora, tem gente que não está tendo acesso a essa palavra, tem gente que não está tendo acesso a essa pregação, tem gente que não está tendo acesso a essa mensagem, mas quando tiver acesso vai crer primeiro do que você. Então, mais ou menos a história se repete. Mais ou menos aquilo que aconteceu em relação à nação de Israel está acontecendo de novo aqui em relação à vinda do Cristo, do arrebatamento. E a gente precisa perceber isso, tá bom? Porque não é porque nós temos todas as condições, não é porque você nasceu no berço cristão, você conhece a palavra vem conduzindo você sabe que o Senhor vai voltar, que será num abrir e fechar de olhos, você conhece as escrituras, mas de repente você não está percebendo a revelação para os nossos dias, não está compreendendo aquilo que Deus está sinalizando, e aí de repente você tem a marca, tem tudo para ser inserido no plano, tem tudo para entrar na arca, na grande arca da promessa, no grande dia do arrebatamento que todos serão inseridos,
nessa arca providencial, no oceano do Espírito, e aí de repente você pode ficar com tudo que você sabe sem a compreensão da revelação. O que aconteceu com Israel aqui? Eles tinham todas as condições de conhecer, conheciam todos os pactos, conhecia todas as alianças, conhecia todas as promessas de Deus, mas não perceberam, não compreenderam, não tiveram discernimento. E aí, aqueles que não estavam inseridos nisso, receberam a palavra e tiveram esse discernimento. Tá bom? Em terceiro lugar, o nosso propósito aqui, nosso objetivo é afirmar que desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Então, o mínimo que você conheça de Bíblia, você sabe que sem Cristo, todas as pessoas, em todos os lugares, estão fadados à perdição eterna. E nós, enquanto gentios, nós estávamos inseridos dentro dessa condição. Sem Cristo, nós teríamos a nossa vida marcada, a nossa história marcada pela perdição eterna. O terceiro tópico aqui vai dizer que sem esperança e sem Deus. Por que esse tópico aqui vai pontuar o gentio sem esperança e sem Deus? Sem esperança, porque nós não tínhamos a posse da promessa. A promessa não era para nós. Então, quem estava inserido dentro desse conjunto e era chamado de os gentios, não tinha a promessa alimentando o espírito em relação da chegada do Messias, que mudaria o quadro, que mudaria o cenário e que manifestaria ali o grande plano de Deus aos homens. Então, nós estávamos sem esperança e sem fé. Paulo vai escrever isso, que nós estávamos nessas condições, porque essa era a nossa realidade. Nós não tínhamos uma mensagem que nos alimentasse ao longo dos anos, dos séculos, e aí, sem essa palavra, desprovidos de esperança, desprovidos de Deus, nós estávamos assim. A confiança nas Escrituras não nos dava essa esperança, porque nós não tínhamos o relacionamento com as Escrituras, não tínhamos o conhecimento em relação ao Antigo Testamento, aquilo que se tinha naquele tempo, não tínhamos essa expectativa em relação aos judeus. Então a gente caminhava vivendo um dia após o outro, sem uma grande revelação profética, sem uma grande revelação apocalíptica que nos inserisse, que fizesse sentido para os gentios. Então, é um povo que vai sendo conduzido ao longo dos tempos sem esperança e sem Deus. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo. E aí, quando a gente observa essa influência filosófica, a gente vai perceber que a nação de Israel, ela é inserida dentro de um plano, dentro de uma promessa, e dentro de um estímulo de algo que acontece depois da morte aqui na terra, que conduz para um plano muito maior em relação à eternidade. Os gentios não tinham esse conteúdo bíblico, teológico, fundamentando isso na vida, então tinha esses valores da filosofia grega. E qual eram os valores da filosofia grega? É que nós vivíamos aqui e que a nossa vida acabava aqui, que a nossa vida terminava aqui, que o sentido da nossa vida todo se manifestava enquanto ela era possível aqui na terra,
porque desde o momento que ela se tornasse impossível aqui na terra, não tinha de forma transcendente nenhum outro lugar, nenhuma outra continuidade além daqui, além da terra. Então é por isso que os gentios, eles viviam sem esperança e sem Deus. Então é interessante notar que nessa vida de medos e de incertezas, as pessoas, elas iam vivendo essa ausência completa de Deus, tá? O mundo do gentio era praticamente um mundo sem Deus, ou um mundo com inúmeros deuses, onde nós chamamos aí o panteão de deuses, né? Então todas as nações, todos os povos tinham uma infinidade de deuses, e as nações desconfiavam dessa pluralidade dos deuses, dessa quantidade de deuses, e deuses que se tornavam muito pequenos em diversas situações. A nação de Israel, ela foi conduzida dentro de um outro patamar. Sempre teve um único Deus, um único Senhor, que se apresentou dizendo: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Eu sou aquele que tirei vocês do Egito. Eu sou aquele que conduzi vocês pelo deserto. Eu sou aquele que tenho conduzido vocês com mão forte. Eu tenho sustentado vocês. Eu fiz fluir água da rocha para vocês beberem. Eu trouxe o maná. Eu fiz isso. Eu abri o mar vermelho. Eu fiz isso. Então eles tinham essa presença do próprio Deus. Para as nações, para os gentios, não tinha essa segurança, não tinha essa certeza, não tinha essa propriedade. E aí uma nação, um povo, são nações vivendo na pluralidade de deuses, mas sem um Deus. Então é preciso entender que aquilo que Paulo diz no texto que nós lemos: no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança, mas agora a circuncisão não é feita no prepúcio, não é feito externamente, mas é feito interiormente. Qual seria a nossa condição sem Cristo? Morte espiritual, inferno, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo, que nos dá acesso à mensagem, que nos dá acesso à palavra e a essa autoridade, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, tá? Se você não assistiu às nossas lições anteriores, dá uma olhadinha aí no nosso canal e você terá acesso, tá bom? A nossa próxima lição, você não pode perder, estará aqui no nosso canal em breve. Cristo é a nossa reconciliação com Deus, tá bom? Esperamos você. Deus abençoe. Deus manifeste esta palavra a você, tá bom? Então nós tínhamos tudo para não ter nada. Tínhamos tudo para não ter nada. Porém, mesmo não tendo revelação, mesmo não tendo palavra, mesmo não tendo profecia, mesmo não tendo nada para nos conduzir, nós tivemos a capacidade de ter a circuncisão por dentro, tá bom? O selo do Espírito. Deus abençoe.